Olá, boa noite, já estamos online. Laelson, boa noite, graça e paz. Janilo, graça e paz, meu irmão. Vicente, graça e paz, boa noite. Dona Neuza, que bom revê-los. Maria Zilá, saudade de vocês. Rita Nolasco, boa noite. Francisca e pastor Gilbertino, que Deus os abençoe, tá? Alguém, por favor, me dê o feedback da transmissão, imagem e áudio. Como está para vocês? Nós estamos numa plataforma diferente hoje. Eu preciso saber como está a transmissão. Boa noite, Paulo. Boa noite, família Ramos. Celita, boa noite, graça e paz. Obrigado, Rita. Eu estou fazendo a transmissão do notebook e dentro de uma plataforma diferente. Então, por isso que eu preciso saber, tá bom? Filó, boa noite, Deus abençoe. Erasmildo, boa noite. E compartilhem, tá? Compartilhem essa live, essa transmissão, momento em que nós estaremos louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Deus tem sido maravilhoso, bondoso, misericordioso para conosco. A motivação da nossa alma principal é a salvação da nossa vida. Este é o principal motivo da nossa adoração. O engrandecimento vem desta grande realidade, dessa eterna realidade. Mas o Senhor tem nos abençoado também de outras formas, em muitos momentos. Entre eles, o Senhor tem guardado o seu povo, guardado a sua igreja. A Igreja Presbiteriana de Ilhéus vive essa realidade. Completamos hoje, exatamente hoje, 68 anos de uma história abençoada. Alguém pode perguntar, mas tiveram dificuldades, lutas? Sim, todas as adversidades. Porém, em todas elas, o Senhor esteve conosco. A grande realidade da promessa fiel de que Ele estaria conosco em todo o tempo é real nas nossas vidas. Tem sido experimentada pela Igreja Presbiteriana de Ilhéus. Então, hoje o culto tem a ver com a gratidão. Gratidão pelos 68 anos de companhia do Senhor. Gratidão dos 68 anos do pastorado de Cristo. Cristo é o nosso pastor. Gratidão porque em 68 anos a palavra do Senhor tem dirigido as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então compartilhem esse momento. Compartilhem aí na página do seu Facebook e em outras plataformas que você utiliza. É o momento de compartilhar a gratidão a Deus. Louvado é o nosso Senhor. Oremos a Deus.
Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua bondade, teu amor. Obrigado pelo cuidado do Senhor. O Senhor tem sido bondoso em todo o tempo. Nossa história, a história de cada um, e a história da Igreja Presbiteriana é a evidência de que o Senhor caminha com o seu povo. O Senhor caminha com a sua igreja. O que seria de nós? O que seria da Igreja Presbiteriana de Ilhéus se o Senhor não estivesse ao nosso lado e à nossa frente? O que seria de nós? Nossa história tem sentido, nossa história tem valor, nossa história marca a nossa existência, porque o Senhor está presente nela, porque o Senhor é Deus soberano nela, e nós te louvamos por isso. Queremos te louvar, queremos te adorar. Receba a nossa adoração. Encontre em nossas almas, encontre no nosso ser adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo nos Salmos, no livro de Salmos, 103. Salmo 103. A nossa leitura será apenas dos 5 primeiros versículos, tá? Então, Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5 e do versículo 19 ao 22. Primeiro fragmento e último fragmento do Salmo 103. Já abriu sua Bíblia? Então leia comigo, Palavra do Senhor. Primeira leitura, Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem te sara de todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Segunda leitura, do versículo 19 ao versículo 22. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que salmo maravilhoso! Nos convida
a reconhecer as grandezas de Deus, os grandes feitos do Senhor. Mas não apenas para reconhecer, mas nos convoca para adorá-lo, para bendizê-lo, para engrandecê-lo. O Salmo 105, ou 103, Salmo de Davi, é regado de gratidão, é regado de satisfação, é regado de convicções sólidas na fidelidade do Senhor. O Salmo 103 expressa a grande bênção da companhia de Deus, do sustento do Senhor, do fortalecimento de Deus durante a nossa caminhada. Por isso o convite se repete, por isso o convite ecoa por toda a extensão do Salmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Versículo 19: Deus reina absolutamente sobre tudo. Essa é a grande verdade. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu domínio está sobre tudo. Esse é o Deus soberano. Esse é o Deus que nos sustentou. Esse é o Deus que nos fortaleceu. Este é o Deus que nos governou durante os 68 anos da nossa história. E governa sobre tudo. Governa sobre o Brasil. Governa sobre todas as situações. Ele é soberano. Versículo 20. Então bendigam ao Senhor, vós anjos, valorosos em poder. Bendizei ao Senhor, vós exércitos todos, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras. Se a soberania de Deus está sobre tudo, então tudo deve louvor a esse Deus. Em todos os lugares em que a sua soberania reina, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E esta é a disposição da nossa alma. Não apenas agora, em que nós nos alegramos por mais um ano, mas deve ser a disposição da nossa alma durante todos os dias da nossa vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Abra o nosso inário no hino 32. Hino 32. Eu tenho sempre enfatizado nos nossos encontros aos visitantes pela primeira vez que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota um inário chamado Novo Cântico. E nós o usamos todos os nossos encontros. Então, se você deseja tê-lo para cantar juntamente conosco, você pode baixar o aplicativo no seu smartphone. E aí você entra lá no Play Store, na Play Store, e baixa, tá? Inário Novo Cântico. E você poderá louvar conosco durante os momentos em que nós nos encontramos aqui para adorarmos a Deus. Hino 32. A fidelidade do Senhor nos sustentou durante a nossa história.
és fiel, Senhor. Ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu vivo favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Tua mercê, teu favor, nos sustenta e nos guarda. O que seria de nós sem a graça? Esse favor maravilhoso, imerecido, irresistível, transformador, que alegra nossa alma e que transborda a alegria plena da relação com Deus. Estrofe 3. Pleno perdão tu dás. Que verdade maravilhosa. Perdão verdadeiro, perdão que transforma, perdão que renova, perdão que modifica mente, modifica inclinações, modificações. Perdão pleno é aquele que traz uma nova realidade. Pleno perdão tu dás. Que segurança tenho em ti.
perdão que perdoa os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Para o perdão pleno, não há pecado que ele não possa perdoar. Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Adoração também é reconhecimento do nosso pecado. Adoração também é arrependimento e confissão. Nós faremos isso agora. Ore ao Senhor. De coração para coração, clame a Deus para que Ele possa perdoar a sua vida, para que Ele possa nos renovar, para que esse perdão pleno continue orientando os nossos passos, formatando as nossas vontades, redirecionando os nossos sentimentos. Vamos orar ao Senhor. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mas de ti
de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti, mais de ti, mais de ti. Amém, Senhor. Queremos mais de ti nas nossas vidas. E a tua presença nos proporciona isso. Queremos refletir ainda mais a tua beleza em nós. Queremos glorificar-te mais. Mais de ti e menos de nós. É o que nós clamamos. E somos gratos pelo perdão derramado. E por esse poder gracioso em nos modificar a cada dia sob a perfeição de Cristo em nós. É a gratidão da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Que ele cresça e que eu diminua sempre. Vamos louvar ao Senhor com cânticos, né? Já estamos louvando. Já estamos adorando a esse Deus maravilhoso. E agora vamos cantar cânticos espirituais. Escolhi alguns cânticos que marcaram a nossa história e que demonstram a bondade e também a dignidade do nosso Deus. Então vamos louvá-lo com esses cânticos. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos,
adoremos ao Senhor. Digno é de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Não há outro igual ao nosso Deus. Por isso nós o louvamos, por isso nós o amamos, por isso nós o servimos. Amém? Vamos louvá-lo. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Cantar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua glória conhecer. Quero amar-te, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua glória conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Deve ser o nosso desejo sempre louvar a Deus, amá-lo e servi-lo. Deve ser o desejo e a prática das nossas vidas. Um Deus grande que faz grandes coisas. E a nossa história, a história da Igreja Presbiteriana de Ilhéus, evidencia as grandes obras do Senhor.
E é isso que nós vamos cantar agora. Rei das Nações. São as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não temerá, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Quem não temerá o Senhor? Quem não reconhecerá os grandes feitos do nosso Deus? Oremos ao Senhor. Vamos clamar a Ele que em toda a sua grandeza, em toda a sua bondade, Ele possa receber a nossa adoração. E que possa falar conosco nesse momento, por meio da sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti. O Senhor é bondoso, maravilhoso, Tu és o Rei das Nações. Tu és Rei das nossas vidas. E Te honramos, engrandecemos o Teu santo nome. Queremos dar-te glória e louvores. Levantemos os nossos corações e as nossas almas para adorar ao Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor como parte de uma vida cultica, como parte de uma vida de adoração e gratidão. E fale conosco por meio da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. É o momento em que nós nos calamos
É o momento em que as nossas almas anseiam pela voz amável do Senhor. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Momento de ouvirmos a palavra do Senhor. A voz do Senhor em nossos corações. Como eu tenho anunciado já há alguns dias, hoje o mensageiro do Senhor para os nossos corações será o pastor Davi Charles Gomes. Já o chamei aqui, tá? Ele já vai dividir comigo a tela. Que os nossos corações estejam abertos à palavra do Senhor, prontos a ouvir essa voz maravilhosa de Deus na nossa alma. Você que entrou depois do início do culto, você é bem-vindo aqui. E você que está aqui pela primeira vez, volte. A sua presença alegra o nosso coração. Alegra, porque é maravilhoso compartilhar tudo o que esse Deus grandioso tem feito por nós. Então volte sempre, para que juntos louvemos ao nosso Deus. Nós estamos comemorando os 68 anos da Igreja Presbiteriana de Ilhéus. Uma igreja que tem sido sustentada por Deus durante essa história. Por isso a alegria da nossa alma, por isso os cânticos de adoração, por isso a nossa gratidão a Deus, porque o Senhor tem estado ao nosso lado. Então, muito bom tê-lo aqui conosco, compartilhando esse momento de louvor, esse momento de adoração, esse momento de gratidão a Deus. O pastor já está conectando. Enquanto isso, mantenha-se em oração, suplicando ao Senhor que Ele fale às nossas almas nesse momento. Pronto, ele já está dentro aqui. Já está dentro aqui. Oi? Anda, amor. Ele falou que já entrou, mas eu não estou vendo ele. Pronto, o pastor já está. Ele tem que aparecer para você, ele vai aparecer do lado. Pronto, o pastor já está conectado, tá? Ele só não apareceu para mim ainda. Ele apareceu para vocês aí? Adriana, não, né? Pronto, o reverendo Davi Charles está aparecendo agora. Você tem que clicar para aparecer. Pronto. Pastor, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Bem, pastor, é bom tê-lo conosco nesse momento maravilhoso para as nossas vidas. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. E o Senhor e a tua família têm sido objeto das nossas orações. Obrigado, querido. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Amém. Tem sido uma alegria acompanhar também o culto até esse momento. Amém, amém. E estamos aí desejosos de ouvir a voz do Senhor por meio da sua vida. Amém. O Senhor te use mais uma vez
para tratar os nossos corações. A Igreja Presbiteriana de Ilhéus agradece a Deus pela sua vida e pela bênção de Deus por meio do Senhor para nós nessa noite. Agradecemos. Eu é que agradeço a oportunidade, meu irmão. Que Deus nos use. Amém. A palavra está com o Senhor. Meus queridos irmãos, amigos, antes de mais nada, as felicitações, porque é muito significativo para a Igreja Presbiteriana de Ilhéus essa data, essa celebração, e eu fiquei muito honrado com o convite do pastor Melquisedeque, para estar com vocês e trazer a palavra do Senhor. A mídia e a forma como nós fazemos, ela é um pouco incomum. Eu tenho participado no correr dos anos aí com algumas organizações com as quais trabalho, de muitas reuniões desse tipo, mas geralmente são reuniões com muita gente ao mesmo tempo, ao redor do globo, cada um na sua telinha. O mais difícil, para mim, é não ver o rosto de cada um de vocês, irmãos e irmãs queridos, que estão aí acompanhando e assistindo nesse momento. Mas, ainda assim, com os olhos do coração, eu consigo imaginar, porque eu consigo olhar com os olhos da alma, imaginar a imagem de Jesus Cristo plasmada nos homens, mulheres, crianças, jovens e velhos, que fazem parte dessa igreja, dessa senhora madura já, com seus 68 anos de aniversário. Mas o propósito do convite, eu tenho certeza, é o mesmo propósito e intento que Deus põe no meu coração. Isso é falar da palavra dele e não de outras coisas. Então, eu os convido a curvar a cabeça e orar comigo. Pai bondoso, fala por intermédio da tua palavra, toca os corações mesmo através e a despeito dessa grande distância, e que a tua palavra cumpra o propósito no coração dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, em muitos momentos, viu a necessidade, e nas cartas dele isso aparece muitas vezes, de fazer uma defesa, de certa forma, uma autodefesa, de se justificar. Ele certamente era um homem extremamente operoso, extremamente ativo em todos os seus aspectos de ministério, mas um homem que provavelmente despertava paixões diversas. Muita gente tinha um carinho tremendo por ele e uma vontade de largar tudo e acompanhá-lo. Outros certamente tinham ressentimentos e temores com relação a ele, e nós descobrimos que em várias instâncias Paulo precisa justificar o seu ministério. E não é diferente na segunda carta que ele escreve para os crentes em Coríntios. Na primeira ele precisava justificar por que ele podia dar a bronca que deu. Na segunda carta ele precisa justificar porque aqueles devem ouvi-lo quando ele os repreende agora por não estarem aceitando a redenção que agiu no meio deles. E eu quero compartilhar com vocês algo que está nessa segunda carta que Paulo escreve aos crentes em Corinto, no capítulo 4. Eu vou me concentrar nos versos que vão do 7 ao 18. Mas deixa eu dar para vocês um pouquinho do que está acontecendo na narrativa para que ela faça sentido e tenha um contexto. Paulo começa no versículo 1 dizendo: eu tenho um ministério segundo a misericórdia que me foi dada, e esse ministério eu preciso que vocês acatem, porque é por amor a vocês, é por causa de vocês que Deus me chamou e me colocou na posição de poder falar com vocês, ora repreendendo, ora instruindo. Eu preciso que vocês me escutem, que não resistam esse ensino. Esse é o tipo de argumento que ele está fazendo. E logo no começo, ele já diz, nós rejeitamos as coisas que são vergonhosas, nós não permitimos que aquelas coisas que se ocultam façam parte da nossa vida, nós nos estendemos de consciência limpa diante de vocês e de todos os homens, e se o nosso evangelho está encoberto, parece que às vezes as pessoas falavam que Paulo era complicado, tá? Então ele diz, se às vezes parece que o nosso evangelho é encoberto,
E o nosso aí, ele está falando dele e dos companheiros dele que estão pregando. Ele diz, na verdade, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo 3, no capítulo 4. E aí ele diz, porque essas são as pessoas as quais o Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas para que se tornassem incrédulos e para que não resplandecesse a glória da luz do Evangelho, a glória de Cristo na vida deles. E aí ele fala, porque afinal de contas, eu, Paulo, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo como Senhor, aquele que disse, nas trevas resplandeça a luz. E ele mesmo, ele resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o argumento que ele está seguindo logo no começo. Isso é importante para a gente ter um pouco do contexto. A falta de contexto, para mim, foi... recentemente alguém me lembrou com uma anedota o quanto é importante a gente não ter falta de contexto. A pessoa queria me dar uma história cuja moral da história, eu vou entregar a moral da história antes. A moral da história é quando você chegar atrasado numa reunião, não fale nada, porque senão você pode meter os pés pela boca se você não tem o contexto do que aconteceu antes. Então a anedota diz que um padre chegou estava na cidade onde ele era padre, dirigiu uma paróquia há muitos anos, e toda a paróquia dele estava fazendo uma grande festa de aniversário para o padre, e reunidas todas as autoridades da cidade, todo mundo, e o padre estava celebrando lá 30 anos à frente daquela paróquia. E no meio da celebração, pediram que ele fizesse um discurso. No discurso do padre, ele falou, olha, não foi sempre tudo tão bonito quanto é hoje para a minha vida aqui nessa paróquia. Quando eu cheguei nessa cidade, foi complicado. Aos poucos, vocês conquistaram meu coração, e eu espero ter conquistado de vocês e tal. Mas eu vou dar uma ideia para vocês de como foi complicado. Quando no primeiro dia meu aqui nessa paróquia, eu tinha acabado de chegar, logo de manhã eu fui para o confessionário, a primeira pessoa que se confessou comigo era uma pessoa de autoridade na cidade, que todo mundo admirava, e essa pessoa no confessionário me contou coisas escabrosas, de coisas de ilícitos no comércio, como enganava as pessoas, como era mulherengo, como não era leal em casa, coisas horríveis. Eu fiquei tão assustado que eu quase pedi para o bispo me transferir da cidade, mas eu aguentei firme. Hoje as coisas mudaram e eu estou muito feliz aqui na cidade. Nisso, o prefeito da cidade, que estava atrasado, chegou atrasado na celebração, e assim que ele chegou, o pessoal estava terminando de aplaudir o padre. E então perguntaram se o prefeito gostaria de falar algumas palavras. E o prefeito começou o discurso dele, ainda esbaforido, dizendo: eu quero que vocês saibam que eu fui a primeira pessoa a se confessar com o padre Manuel quando ele chegou na cidade. Eu gostaria de poder ouvir a risada de vocês. Aí vocês estão em casa, podem rir com tranquilidade. Mas é óbvio que era melhor ter ficado quieto. Chegou atrasado, não fala nada. Nesse contexto, se nós não tivermos, nesse texto da Bíblia, se não tiver o contexto e não entender o que Paulo está querendo, a gente vai tirar outro tipo de mensagem do texto, mas para agradar a gente. Isso é exatamente o contrário do que ele quer. Mas tendo dito isso para vocês, eu quero ler de uma corrida aqui, dos versos 7 até o 18, e depois eu vou destrinchar com vocês alguns dos aspectos principais aqui dessa passagem. No versículo 7, e aí a gente começa a chegar àqueles pedacinhos que são mais familiares. Vários versículos que eu vou ler são tirados fora de contexto, muitas vezes, e usados separadamente, fora do contexto no qual eles foram ditos. E ainda que eles não deixem de ser verdade, muitas vezes, fora do contexto, a gente dá uma interpretação, aquilo que o pessoal de marketing hoje chama de spin, dá uma virada nele para dizer o que a gente quer. O primeiro deles é aqui no versículo 7. Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados,
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. De novo, mantenha o contexto em mente. Ele fez a defesa e ele começa a descrever a fragilidade dele. Ele se considera um vaso de barro frágil e fraco, mas que é preenchido com a excelência de um poder que é obviamente vindo de Deus e não próprio. É um vaso de barro que carrega dentro de si um tesouro incrível. E aí ele fala, né, essa linha de contrastes: atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Pensa no contexto que nós estamos vivendo agora, no momento social, no momento histórico, com a questão do Covid, o fato de que está tendo que fazer um culto de aniversário assim, usando transmissão de vídeo. Pensa no momento político e nas efervescências que a gente vê por aí, nas lutas que cerceiam as liberdades, até de culto, colocam sobre ameaça. E Paulo faz esses contrastes, tá? Atribulado, mas nunca angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Porque ainda que eu leve no corpo a morte de Jesus, porque eu sofro as dores de morte com ele, e até mesmo a minha vida é colocada em risco, eu faço isso para que eu obtenha com ele também a ressurreição. Mas, aí ele se dirige diretamente aos irmãos para quem ele está escrevendo. Isso eu faço porque em mim pode operar a morte, mas em vocês a vida. Eu estou fazendo por vocês. Aí ele no 13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falaremos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então Paulo agora está laçando os crentes que estão ouvindo e dizendo: vocês estão jungidos comigo. Essa mesma defesa que eu faço do meu ministério é uma defesa de vocês. Porque nós seremos apresentados, ressuscitados com Jesus e apresentados com vocês, para a glória de Deus o Pai. E aí o versículo 15, eu quero que você marque esse na sua cabeça de forma bem profunda. Tem 2 versos específicos que eu quero que fiquem marcados. No 15 ele diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de Deus, para a glória de Deus. Porque todas essas coisas que eu descrevi, as minhas lutas, as aflições, as coisas que acontecem, as vicissitudes da vida, o Covid na nossa vida, causando esse momento que nós estamos experimentando, todas essas coisas Deus faz por amor de vós, para que a graça dele, multiplicando-se, torne abundante. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta, eu vou querer que você preste muita atenção, porque tem um probleminha aqui, uma visão míope que a gente tem de uma frase aqui. Eu vou tentar mexer com esse fraseado e ressignificar ele para vocês. Ele diz assim: para que a graça, se multiplicando, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. E a gente imediatamente pensa: ações de graça são as ações de agradecimento. Ações de graça são as nossas manifestações de gratidão a Deus. E são. Mas ações de graça têm 2 significados. Ações de graça significam
o ato de cultuar a Deus e glorificá-lo em agradecimento, entregar a Deus ações de graça, que são o nosso culto racional, a nossa dedicação, a nossa adoração. Mas ações de graça também tem o sentido literal do texto. E no original isso é bem claro. A ambiguidade que ações de graça tem, que eu vou colocar para vocês, faz parte do texto no seu original. Porque ações de graça também são as ações graciosas. São as ações de gratidão, mas são também ações graciosas. Como que a graça é colocada em prática de forma ativa na sua vida. Então, ele não está somente dizendo para que a graça, multiplicando-se, torne abundante os atos de gratidão que você vai expressar para Deus. Não é só isso. É para que a graça abundante torne patente, multiplique os atos de agradecimento, de gratidão, as ações de graça nesse sentido, que vocês elevam a Deus, e as ações graciosas que vocês têm no mundo, em nome de Deus. Como que eu sei disso? Porque ele continua no versículo 16, então, dizendo: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, põe isso no seu coração para esse momento que a gente vive, para essa igreja, essa senhora amada do Senhor, como o apóstolo João, nas cartas, usa a expressão, para que ela saiba que essa aflição desse momento de não poder nem estar junto num santuário, adorando a Deus, em união presente. Mas pega esse versículo aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós benefício, tudo vai dar certo no final. Produz para nós algum tipo de bênção. Não. A expressão que ele usa aqui é uma expressão que você precisa entender. Você precisa perceber que cada momento de tribulação na sua vida é usado por Deus, é projetado por Deus para produzir o que ele diz, para a tribulação é leve e momentânea e produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Perde um ente querido por causa de Covid, é uma tribulação? Sim. É um luto? Sim. Mas é uma tribulação leve e momentânea, à luz do peso de glória que Deus vai usar a própria tribulação para produzir na nossa vida. E Paulo está ensinando os crentes em Corinto ali que os sofrimentos, as tribulações, as angústias dele, ele compreende que elas produzem peso de glória. E é por causa deles. E eles precisam entender que todas essas coisas são, como diz o versículo 15, por amor deles. Por amor de nós. Para que a graça se multiplique nas nossas vidas. Mas aí chega o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que a palavra está nos ensinando aqui, eu quero dividir em alguns núcleos de sentido. O primeiro deles é: todas as coisas que Deus faz são por amor de vós, por amor de nós. Não existem vicissitudes na vida que escapem não apenas o controle, mas o controle gracioso de Deus. Não existe tribulação que seja um lapso divino ou uma punição divina para aqueles cuja punição já foi carregada por Cristo, aqueles que não estão cegos para o Evangelho, porque o príncipe desse mundo
Ele cegou aqueles, como ele diz lá no versículo 3, o evangelho está encoberto para aqueles que se perdem, os quais o Deus desse século cegou o entendimento para que se tornassem incrédulos. Mas para nós que fomos alcançados pelo evangelho, que tomamos consciência de que foi por nós que Cristo ofereceu libação perfeita diante de Deus, não existe para nós não só condenação, mas não existe nenhuma vicissitude que não faça parte de um projeto bom de Deus em nossas vidas. Por isso, ele vai permitir que, assim como Paulo primeiro falou o que ele passava, porque daí fica fácil quando ele tiver que dizer para os crentes, vocês também vão experimentar isso. E eu tenho sentido peso no meu coração de dizer para a Igreja de Cristo, de compartilhar na minha pregação, na minha própria igreja local, em espaços mais amplos. Nós precisamos nos preparar para entender que nós não estamos aqui para a vida boa, sombra, calma, tranquilidade, paz e água fria. Que Deus não nos chamou para um cristianismo jacuzzi, um cristianismo de banheira de hidromassagem, onde tudo que eu preciso é relaxar e aproveitar. Não. Nós seremos atribulados, mas não angustiados, se a nossa esperança estiver firmes, na expectativa de que a graça vai superabundar. Eu vou fazer os mesmos contrastes que Paulo fez contra ele. Seremos atribulados, mas não nos entregaremos à angústia. Ficaremos perplexos quando vermos o mal triunfar, quando vermos a verdade sendo chamada de mentira, mentira de verdade, quando vermos momentos como esse que nós estamos experimentando, que às vezes tem sido caracterizado como uma nova forma de autoritarismo biotécnico. Como sociedade, a gente enfrenta esse momento. Seremos perplexos, estaremos perplexos, perplexados, mas não nos desanimaremos. E seremos perseguidos, mas nunca desamparados. E quando estivermos abatidos, temos ciência de que não seremos destruídos. Porque todas essas coisas existem por amor de nós. Porque Deus está plasmando a graça maravilhosa de Jesus Cristo, está imprimindo essa graça maravilhosa de Jesus Cristo em nós, para que ela se tornando abundante, eu volto para aquele versículo 15, nos leve à gratidão profunda, expressa a Deus nas ações de graça e nos leve a ações graciosas nesse mundo no qual Ele nos colocou. É nisso que nós nos tornamos unidos com Cristo, na morte, na ressurreição e na vida, na expectativa e certeza de que seremos unidos com Ele na glória também. É em cima disso que Paulo encoraja os seus ouvintes, dizendo, por isso não desanimamos. Porque mesmo que o nosso homem exterior, mesmo que no corpo eu sofra, mesmo que no meu momento histórico, como ente físico, histórico, dentro do tempo, dentro do espaço, preso na carne, nessa carne que ainda anseia por redenção, mesmo que eu sofra, eu sei que no homem interior estou sendo construído, porque ele se renova de dia em dia. E aí a chave de tudo isso daí, aquele versículo que eu disse que eu queria que você gravasse no seu coração, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Como gosta de dizer o John Piper, isso significa que quando você vê uma mãe morrer de câncer aos 30 anos de idade, deixando 2 crianças e um viúvo jovem, e você se pergunta por quê? Não tem sentido esse sofrimento.
ele não faz sentido. Por que isso? Por que isso? A resposta é: faz todo sentido. Nenhum sofrimento é sem sentido, porque a nossa tribulação, ela é leve e momentânea, porque ela passa, mas ela produz em nós peso de glória. A tribulação, a aflição, a morte daquele que não conhece a Jesus, ela é sem sentido, ela é ilógica, ela não leva a nada. Mas não para o crente. Para o crente nunca é sem sentido. O Piper gosta de fazer, quando fala, John Piper, quando prega sobre esse conceito do peso de glória, ele faz a comparação, não é apenas quando, como no exemplo que eu dei, a mãe jovem que morreu. É quando eu olho a igreja perseguida, quando eu olho a igreja perdendo a sua paz em alguns momentos, em momentos históricos, e queira Deus não estejamos às vésperas de alguma coisa desse tipo. O perigo é dizer, mas isso não faz sentido, é sem sentido, não tem significado. Tem, produz peso de glória eterna, que não tem comparação. E é por isso que Deus nos ensina a andar atentando nas coisas, não naquelas que nós vemos com os olhos e achamos que são as nossas certezas. E esse é um momento histórico no qual eu tenho certeza que vocês já perceberam que está cheio de gente se colocando como expert, que entende tudo. Entende a pandemia, entende o Covid, entende a política, entende tudo o que está acontecendo. Mas todas as tentativas de prognosticar, de fazer previsões, de imaginar o que vai acontecer, ninguém está acertando na mosca, está todo mundo confuso, ninguém está entendendo esse momento. A perplexidade é concreta. Se alguém disser para você que entendeu tudo isso com os próprios olhos, com sua mente humana, está auto-enganado ou está enganando e tentando enganar os outros. Mas a certeza que nós temos é que Deus está produzindo em nós graça superabundante que nos leva a sermos gratos a Ele e a agirmos graciosamente no mundo, e isso faz da nossa tribulação, dos nossos momentos cheios, prenhes de significado, porque eles produzem peso eterno de glória. E assim nós vivemos como o povo que vive por aquilo que vê com os olhos da alma, aquilo que é permanente, aquilo que é eterno, e não só com os olhos dessa carne. Porque eu sei que eu verei com os olhos da carne, essa carne que a terra há de comer se Cristo não voltar antes. E vocês também verão, com olhos de carne, mas carne nova, carne renovada, veremos a face do nosso Senhor. E aí nós entenderemos por completo o peso de glória com o qual Ele investiu cada momento da nossa peregrinação aqui na Terra. A história da Igreja Presbiteriana de Ilhéus é a história de pessoas, é a história do triunfo daqueles que buscaram o peso de glória, mesmo em meio a tribulações, ao invés de buscar simplesmente a glória passageira das coisas da terra. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe, vele por vocês, e que essa celebração desse aniversário da igreja, neste momento, seja o tipo de celebração que nos anima, não com uma mensagem de otimismo romântico, mas que abre os nossos olhos para entender o que é que está em jogo e o que Deus está fazendo conosco. E é maravilhoso demais, porque tudo isso produz para nós peso eterno, eterno peso de glória. Que Deus os abençoe. Pastor, de volta para você. Amém. Glória a Deus por isso. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Obrigado, pastor Davi, em aceitar o nosso convite. Alegria.
Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, irmão. Vamos orar ao Senhor a favor do pastor Davi nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento em que a tua palavra falou aos nossos corações. E obrigado pelo teu servo, mensageiro dessa noite. A tua voz foi ouvida e as nossas almas estão satisfeitas em ti por meio da tua palavra. Te louvamos pela vida do pastor Davi e clamamos que o Senhor continue o guardando, o sustentando e o usando para a glória do Senhor. Com ele abençoe sua família, seus pais, todos os seus. Continue abençoando o rebanho do Senhor sob os cuidados do pastor Davi, a Igreja Presbiteriana Paulistana. Que o Senhor esteja com esta igreja também. Que a tua graça, que a tua bondade permaneçam sobre o teu servo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, pastor. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Louvamos a Deus por esse momento maravilhoso. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem estado conosco. A Ele toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Vamos cantar mais um cântico, reconhecendo a grandeza desse Deus. Canta com o seu coração. Amém? Acabamos de ouvir uma mensagem maravilhosa. A caminhada cristã prevê desafios, lutas, sofrimento. Ninguém foi enganado. Temos aflições, como nosso Senhor havia nos ensinado. Mas, em todas elas, o Senhor tem estado conosco. Que este versículo fique no seu coração. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Isso é fé. Alguém pode questionar, mas como leve? Se estou sofrendo tanto, como momentânea, se eu estou passando por ela há 2 meses, 1 ano, 10 anos. Leve e momentânea comparadas ou comparada a tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Amém? Esta é a grande bênção, isto é fé em Cristo. Vamos louvar ao Senhor e logo em seguida estaremos orando. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem temos a glória. Quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nós prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, Ele é alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e nos ajuda contra. Por isso diante dele nós prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te louvamos, Senhor. Adoramos o seu nome. Tu és maravilhoso sobre terra, sobre os céus, sobre nós, sobre as nossas tribulações. Tu és Deus. Obrigado pela tua voz ecoada nas nossas almas. Obrigado porque, quando pensamos na glória, na plenitude contigo, mesmo que nós não possamos compreendê-la na sua totalidade, ainda assim, sentimos na nossa alma o grande alívio da presença do Senhor, que nos fortalece dizendo: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Por isso nós entendemos, ó Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos 5, que glorifica também pelas suas tribulações. Louvamos ao Senhor. Tu és Deus nas tribulações. Obrigado pela comunhão do teu povo, mesmo que distante fisicamente, mas num só coração, num só espírito. O apóstolo Paulo, teu servo, ao escrever algumas igrejas, numa situação parecida com nós estamos, ele entendia que mesmo à distância, o Espírito e o amor os unia, e nós nos sentimos assim. Arde em nossa alma o desejo de nos encontrarmos novamente, mas sentimos na alma a tua presença, ó Cristo, que nos une em um só coração, em uma só alma, em um só pensamento. Nós te louvamos. Receba a adoração dessa noite. Obrigado pelos cuidados do Senhor na nossa história. E clamamos ao Senhor que nos anos
que virão a partir destes, possamos ser uma igreja ainda mais viva, ainda mais cheia do teu Espírito, ainda mais promotora do reino dos céus, ainda mais praticante do amor ao próximo. É a oração que fazemos e somos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus permaneça sobre as vossas vidas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi um momento maravilhoso para as nossas vidas. Certamente Deus falou ao seu coração. E nos alegramos também porque podemos louvar a Deus. Que Ele te dê uma noite cheia de paz, cheia de segurança. E se há ainda algo no seu coração que imprima em seus sentimentos a dor e o sentimento de que tudo está perdido, ou de que nós sofremos demais, lembra da mensagem de hoje e lembra desse versículo tão precioso. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Nós não entendemos agora, mas algo gracioso, eterno, poderoso está reservado para que nós possamos experimentar esse eterno peso de glória. Que Cristo seja a tua alegria, a sua força, a sua esperança. Que Ele te abençoe. A festa continua, não é verdade? Amanhã nós temos um encontro, Manhã com Deus, às 7h, tempo de oração. Falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. É um fragmento de uma banda antiga chamada Novo Tom. Oração faz bem à alma. Amanhã, 7h. E amanhã, às 19h30, nós teremos um período de músicas, tá bom? Aqui na página da igreja. O diácono Jonatas, um dos jovens da nossa igreja, abriu na nossa página a possibilidade para que nós possamos sugerir músicas que acompanham a gente nessa trajetória de 68 anos. E amanhã será um sarau virtual de adoração a Deus, tá bom? E domingo, às 9h, escola bíblica. Estamos aprendendo bastante. E domingo, às 19h, culto de adoração a Deus. Ainda em festividades, pelo amor do Senhor derramado sobre nós, ok? Conto com vocês, espero vocês, tá? Mais uma vez, a gratidão ao pastor Davi. Que Deus te abençoe. É sempre bom ouvi-lo. O pastor Davi é um amigo da família, é um grande conselheiro, me aconselhou 2 vezes em 2 momentos importantes da minha vida, decisivos da minha vida. Um desses momentos foi o momento que antecedeu a minha vinda para Ilhéus. Então eu louvo a Deus pela vida dele e pelo amor de Deus revelado por meio dele à minha vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Boa noite. Deus vos guarde no seu amor.